Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá a Maitê. Oi? Gente, olha só que tá aqui em cima, vocês viram, né? Eu tirando fora. Gente, esse carburador deu bastante comentário. Ah, que ele não tá injetando, que ele não tá funcionando a injetora, tá trancada a injetora. Gente, não tava trancada a injetora, tá? Primeiro, os cabos de vela nossos não prestavam, né? Começando por aí. Já adquirimos os novos, mas depois a gente vai chegar lá. O carburador, gente, ele tava trancado de uma tal maneira e eu fiz uma limpeza rápida nele. Eu só destranquei a injetora, só. E o resto eu não mexi. Deu um trabalho tão grande para destrancar essa injetora, para vocês terem noção, que eu tive que abrir esse selo aqui, até eu fiz uma rosquinha nele, ó. Ele não é furado, viu? Ele é um tampão. Eu tirei esse tampão e esse tampão aqui, que é da injetora, que por dentro a gasolina secou, ela virou uma goma, não saía de jeito nenhum. A esferinha daqui, para vocês terem noção, eu tive que trocar ela. Eu tive que botar uma nova, porque ela apodreceu. Então ele não funcionava a injetora, então eu tive que fazer funcionar. Só que embaixo, na flauta dele, de alta ali, tava completamente entupido. Horrível, horrível mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, gente. Mas lembrando, se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que esse Jeep, gente, a gente tá fazendo tudo que a gente tá fazendo, a gente tá passando pra vocês. Meu conhecimento eu vou passar pra vocês. O que eu souber, eu vou passar para vocês. O que eu fizer de gambiarra, eu vou passar para vocês. O que eu fizer de alteração para melhorar, eu vou passar para vocês. Então, gente, acompanhe aí, ativa o sininho e vamos continuar aqui. Quero mostrar para vocês primeiro, para vocês me entenderem que aqui vai sair uma gambiarra. Ah, vai fazer gambiarra, tá fazendo tudo direitinho, gambiarra. Gente, vou explicar para vocês por que agora. O Rock podia estar aqui agora, né? Mas deixa ele. Olha só, gente. Primeira coisa. O nosso eixo da borboleta, ele tá com muita folga. Ele gastou o eixo. Olha só, gente, ele gastou muito o eixo em latão. Teria como eu comprar novo eixo? Teria, mas eu não vou comprar, gente. Eu não vou investir nesse carburador. Ele estava funcionando antes, eu acredito que com uma limpeza agora, uma ajeitadinha, ele vai ficar bom. Ele estava com tanta folga, gente, que quando eu dava um trago nele, ele vazava tudo pelo eixo. Para vocês terem noção. Então aqui eu vou inventar uma coisa, mas não vou embuchar, porque o eixo tá ruim. Não adianta eu embuchar essa ponta aqui e a outra ponta deixar folgado. Porque para mim passar dessa ponta para outra, eu preciso estar com ele em paralelo. Então não vai resolver, eu vou fazer uma atação que não vai adiantar nada e vai me dar um trabalho medonho. Poderia fazer um eixo novo? Poderia também. Mas a ideia é não gastar tempo aqui nele. Então é limpeza, como vocês viram aí. Eu até consegui com um amigo meu uma cuba de ultrassom, que te deixou ele umas 2 horas mais ou menos, limpando, até ficou bem limpinho. Por que eu não vou me apegar muito nesse carburador? Eu não vou mostrar para vocês agora, porque senão vocês vão abandonar. Eu quero mostrar primeiro o que eu vou fazer aqui. Olha só, gente. Eu peguei uma broca de escariar com 60 graus e fiz essa entrada aqui, ó. E fabriquei isso aqui, gente. Eu já fiz uma vez numa moto importada, que ela não tinha acesso para fazer bucha. E o eixo dela era inviável fabricar. Ela era 2 carburadores e aí eu inventei isso aqui e funcionou que é uma maravilha. Eu fiz o quê? Eu fiz de teflon. Isso aqui é teflon mesmo, tarugo de teflon. Eu fiz cone a mesma coisa e eu largo ele aqui, ó, encostado. Como é que eu faço? Eu venho aqui com o eixo, ó. Depois a gente lubrifica tudo direitinho, né? Ele fica um cone e esse cone já faz uma vedação. É como se fosse uma gacheta, vamos dizer assim. A mesma coisa eu vou fazer nesse lado. Eu não fiz aqui o rebaixo, que eu vou fazer junto com vocês agora. As buchinhas de teflon eu já fiz, as 2. Aqui já tá sobrando. Tá pronto aqui a articulação da injetora. Já tá na feição. E aí eu vou pegar e vou fazer o rebaixezinho para colocar essa outra aqui agora. Quando a gente aperta ele, esse cone, ele faz uma compressão contra o eixo. E o teflon, gente, ele, por incrível que pareça, ele resiste muito o atrito de torção, por exemplo, nesse eixo. Ele não vai ser um eixo que vai girar, vai aquecer girando. Não, ele vai girar sempre frio. Tanto que o pé fica suado, ele fica gelado, né? A temperatura que passa para ele é bem pouca coisa. Então, gente, isso aqui vai ser um jeito para resolver o problema, pelo menos o problema da folga, que quando a gente mexe assim um pouquinho, ele dá um buraquinho porque a gente mexe no eixo e ele rouba, vamos dizer assim, que ele entra um ar falso. Então é o jeito que eu vou fazer para melhorar isso. Eu vou pegar agora aqui, ó, e vou rebaixar o outro lado para fechar essa parte com vocês. Agora, vou botar meu óculos aqui.
Vamos continuar com a nossa gambiarra aqui. Vou colocar agora aqui o acionamento da injetora e vou colocar a porquinha. Meu eixo tá tão ruim que a rosca dele também tá meio sem vergonha. Mas o propósito dele vai servir. Vou colocar uma trava química aqui nesses parafusos, porque esse aqui já não é original mais. O original quebrou, né? Pra variar. Olha aí, gente. Não tem mais folga. Nada de folga. Nada. Pode forçar. Pode fazer o que quiser. Não tem folga, gente. Funciona. Garanto pra vocês. Já fiz isso aqui muitas vezes e funciona bem. E ainda a gente pode dar mais uma carguinha aqui se quiser. Vai dar mais uma ajustada. Ele fica ajustável. Na verdade é isso aí. Ele fica ajustável. A carcaça já nem importa mais. Essas buchas cônicas, elas fazem o trabalho de manter centralizado, alinhado, e quanto mais ela vai gastando, mais o cônio vai entrando, e se te conseguir dar uma ajustadinha, tira a folga de novo. Funciona, já fiz várias vezes, é uma gambiarra, mas é uma gambiarra que, de certa forma, teria que trocar eixo e fazer um monte de coisa aqui, e não precisa. Vamos seguir, que tem mais coisa pra gente fazer aqui. Vamos montar a carcaça agora inferior aqui, pra gente fazer um teste de se ele tá puxando bem, se ele tá legal. Quero mostrar para vocês aqui uma coisa. DFV 228, Weber 228. Esse aqui é um Weber indústria argentina. Gente, ele tem, eu não sei se é original assim, que desses carburadores eu não manjo nada. Não sei se é original, mas ele tinha umas diferenças do original do manual. Até eu vou deixar a vista explodida do manual para vocês verem. Tem esguichos que não tem aqui, que estão montados em uma configuração diferente. Mas funcionava assim. Vamos continuar assim. Como eu falei para vocês, eu não quero gastar nesse carburador aqui. Eu não tinha o jogo de junta original dele, do Willys mesmo. Aí tem o do Opala, que é o mesmo carburador. Que na verdade eu só preciso dessa junta, a junta da tampa. E essas juntinhas aqui de papelão, que é da agulha da boia, do tampãozinho da flautinha, né, de alta, e o outro é dos atuadores, atuador progressivo. Então o que eu vou usar aqui eu já vou tirar fora, vou mostrar para vocês a diferença agora aqui. Ele tá já, a carcaça meia corroída, ele já tá numa situação meia complicada. Não façam isso, viu, gente? Eu tô fazendo porque, como eu falei, o carburador aqui é a despedida dele. Apertar com um alicate aqui é para estragar tudo. Uma coisa que eu não falei pra vocês aqui, ó. O atuador do afogador, eu não coloquei ele de novo, porque a gente não vai usar o afogador. Já não estava funcionando, não tem o cabo, estava faltando a haste e eu não vou colocar. Então, ali fechou. Esse aqui seria o ar da parte do Venturi, né? A parte da sucção, que seria uma parte de ar. Não sei muito o nome técnico, mas eu sei que esse aqui é o esguicho da lenta, que ele vai aqui, esse rapaz. Aqui vai esse cursorzinho aqui, que ele é se não me engano, isso aqui seria para baixa. Ele abre, ele é uma válvulazinha. Ele é um esguicho que abre e fecha. Ele tá limpinho, tá funcionando direitinho. Feito. Esse foi, aquele foi. Esse é o esguicho de alta. Normalmente, o que tá no manual, ele tem esse tampãozinho, tem a flauta inteira, que vai aqui, e tem o esguicho de alta, fica aqui dentro, em cima do canequinho. Ele tem, normalmente, uma rosca aqui e vai o esguicho de alta aqui dentro. Esse aqui vai na ponta da flauta. E vai uma coisa horrenda aqui, ó, que é isso aqui, ó, vai lá dentro. Ó. O que ele faz? Nada. Parece um macho quebrado? Parece um macho quebrado, exatamente. Parece um machinho quebrado, ó. Ele fica lá no fundo, lá. Ele fica roscado lá dentro. Pelo menos estava assim quando eu tirei. O cara manja de carburador pra caramba, né? Tá no lugar. E aqui tá o tampão, barra flauta e esguicho de alta. Fechou. Parte inferior, eu acho que é isso. A injetora já vamos colocar. Essa esferinha vai lá dentro, mas eu vou fazer o teste aquele com ar. Eu vi no YouTube que o cara manja pra caramba de carburador. É Silvio Carburadores, né? Uhum. E ele fez um teste para testar o arrasto. Eu achei bem interessante. E eu vou fazer aqui para nós ver se o nosso funciona, né? Botar uma aguinha aqui. Ver se não vai vazar tudo no chão. Não vazou. E agora a gente vai pegar a mangueira de ar aqui.
Vamos colocar aqui e vamos... Ó, tá arrastando combustível. Olha aí. Legal. Faltou gasolina. Interessante, gente. Gostei da dica. Aqui o corpo finalizou, gente. Até testado foi. Agora eu vou pegar mais uma junta aqui. Vou montar a injetora antes de montar aquilo ali. Aqui, gente, ó, vai essa esfera aqui, ó. Lá no fundo, lá, ó, que é da parte do pistãozinho da injetora. Lá no fundo, vai a esfera lá no cantinho, ó. E esse carinha aqui, que eu nem desmontei, vai ser o mesmo que tava muito bom. Apesar de todo mundo dizer que ele não estava injetando, ele tava. Vamos largar aqui, porque eu desmontei isso aqui e não lembro bem da posição da hastezinha. Aqui eu tô indo pela lógica, já nem é porque era o que não era. Manja de carburador para mais de metro, mas aqui tá montado. Viu só, gente? De carburador, ó, vou dizer pra vocês. Faz muito tempo que eu não mexo num carburador. Faz mais ou menos, tipo, uns 10 anos. E eu tô aqui só na dica do YouTube, né? Tô só na dica do YouTube. De carburador eu não manjo nada. Muito menos esse aqui. Nem conhecia. Olha a injetora aí, gente, ó, trabalhando, ó. O curso dela que é meio pequeno. Na verdade é bem pequeno. Esse é o curso dela. O resto é só mola. Mas pelo menos esse movimento ela tem que fazer. Vamos colocar uma gasolina depois aqui para dar uma injetada para ver. Isso aqui, gente, é interessante, ó. Eu não sei bem a lógica aqui, como se ele funciona na baixa. Eu acredito que seja na baixa, quando a borboleta está fechada. Ele funciona a vácuo. Ele, no caso, ele está sempre, vamos dizer que ele está sempre apertando aqui, ó. E aí quando larga na marcha lenta, ele sobe. Acredito que seja na marcha lenta. Pela lógica aqui é na marcha lenta. Como vocês estão vendo, eu não sou um conhecedor de carburador. Agora vamos aqui na agulha da boia. Olha, gente, isso aqui eu fiz, ó. Não mostrei pra vocês, mas vou mostrar como é que era antes, vocês vão lembrar. Antes era esse, que era um tubo de ferro, que originalmente no Jeep a ligação lá da bomba, que vem do tanque, vem direto pro carburador por cano. Só que eu não uso cano mais, eu uso mangueira, então eu fiz esse espigãozinho aqui, um espigão velho, e eu só rebaixei a rosca dele aqui, para ele ficar compatível. Já funciona a boia, ó. Isso aí. Aqui, a princípio, eu não vou mexer em regulagem de boia, gente, porque, pelo que eu vi, no manual, ela fica nesse paralelo mesmo, a boia. Pode ver que ela está em paralelo aqui com a tampa. Ó. Acredito que seja isso mesmo. Não vou mexer, vou deixar do jeito que estava. Depois, se der algum problema, a gente vê. Ah, faltou aqui, ó, a agulha do ar. Essa juntinha do pé aqui, gente, do Opala, é um pouco diferente do Willys. Não é igual, ó. A furação não dá certo, ó. Dá para enjambrar, ó. Rasgar ali um oblongo, ó. Dá para usar ela. Ela é um pouco diferente, mas o resto é igual. Só vou meter um petróleo aí dentro para fazer um teste. Vamos ver se funciona a injetora. Funciona. Ó. Funciona. Agora vamos colocar a tampa. Gente, vocês devem estar se perguntando, olhando agora aqui, ó. Aqui o furo da haste do afogador, eu vou fazer uma tampinha agora para ele, tá? Não vai ficar aberto, porque isso aqui vai entrar ar abaixo do filtro, vai entrar sujeira. E isso a gente não quer, né? Então a gente vai ter que
fazer uma tampinha ali, um selo. Aí eu faço de um poliacetal, já vai ficar bem bom. Novo de novo. Ó pessoal, para finalizar agora, eu vou mostrar para vocês por que eu tô fazendo uma gambiarra nesse carburador aqui só para ele funcionar por um tempo. Olha o que vai no Jeep depois, gente. Tá faltando peça aqui agora. Isso aqui, gente, é uma TBI de S10, de Monza, de Cadete, Ipanema. É um monoponto. Uma hora dessa eu vou pegar a injeção que a gente vai colocar e vou mostrar ela para vocês e dizer o que ela vai controlar, para vocês terem uma noção. Mas aqui tá faltando agora o bico. Vai um bico injetor aqui no meio, que eu tô atrás de um bico que tem uma vazão correspondente ao do Jeep. Para vocês terem noção, essa borboleta aqui é 44 milímetros e a do Jeep original é 40. Então a gente já tem uma vazão maior de ar. Claro que lá na admissão do Jeep era 40 milímetros, né? Era 40 milímetros. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Tá o 44. 44 mesmo. E aí, gente, isso aqui vai substituir o carburador. O que eu vou ter que fazer aqui? A posição dele até o funcionamento vai ser parecido, ó. Aqui onde pega o cabo. Aqui entra a pressão de combustível e aqui o retorno. Aí tem a bomba elétrica, tem um monte de coisa para fazer, né? Só que eu tinha que andar de Jeep antes, né? Então eu vou ter que fazer um pé para ele, não por causa da altura para ser correspondente, nada a ver. Eu tenho que fazer um pé para adaptar a fixação do carburador do Jeep com essa TBI, que seria de certa forma um carburador também, que a furação é diferente, ó. Esse aqui pega prisioneiros aqui, ó, nesses dois pontos, ó. Então o prisioneiro ele vem aqui de cima, atravessa tudo a carcaça e vem aqui embaixo e rosca. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base em alumínio, prender ele, e antes de prender ele, logicamente, embaixo vai ter a furação correspondente com o Jeep, centralizando o furo. Aí eu vou ter que ver se eu tenho que puxar mais para um lado, mais para o outro, mas isso aí é outro detalhe. Mas só para vocês me entenderem por que eu não estou me apegando nesse carburador de verdade. Senão eu tinha que fazer uma reforma forte nele. Não manjo muito de carburador, mas eu ia aprender, com certeza. Querendo, gente, a gente consegue fazer tudo. É só querer ter força de vontade e mais vontade ainda e muito mais vontade que a gente consegue. E, gente, ó, para vocês saberem qual tipo de injeção eletrônica que a gente vai botar para controlar esse motor, vai ficar o link aqui na descrição, vai ficar no card, para vocês verem lá, que eu ganhei de presente. Então, gente, a gente vai ter um controle bem extenso do motor, que eu acho que vai valer a pena, vai ser legal. Vai ser bem legal, não vejo a hora de chegar nessa hora, mas enquanto isso, a gente vai montando com o que a gente tem aqui. Esse vídeo ficou longo, por causa que carburador é um troço meio complicado mesmo, né? Vocês sabem, né? É muito nojentinho, né? E se a gente não cuidar muito, a gente espana tudo que é rosca. E ó, gente, mais um detalhe que talvez vocês vão se perguntar. Tá, mas por que não coloca de uma vez essa injeção eletrônica? Fica enrolando aí, sofrendo com o carburador. Gente, qual é a ideia? A gente quer regular o carburador, acertar o ponto, com tudo que tem ali, com o motorzinho feito, com a caixa de 5 marchas que vocês viram. A gente quer botar ele rodar e quer fazer uma média com ele para ver quantos quilômetros por litro ele vai fazer, o rendimento dele, como é que vai ficar. E aí a gente vai começar a botar a injeção. A gente quer controlar a ignição, a gente quer controlar a injeção de combustível, o carburador, a TBI, entendeu, gente? Eu não vou contar mais, porque depois eu vou mostrar pra vocês tudo o que a gente vai fazer. Tá bom, gente? Muito obrigado, vamos terminar esse vídeo, que esse vídeo já tá longo, e até o próximo vídeo.